Boa noite, igreja. Com licença, entrar na casa de vocês. Estou bonito, está tudo certo. É um prazer muito grande estar aqui. Estava com uma saudade tremenda de poder estar aqui no templo, que Deus ele tem nos proporcionado, né, entrar aqui, enfim, construir a nossa igreja aqui dentro. Como o pastor disse, 10 anos, bastante tempo, e desses 10 eu fui fazer as contas, no final desse ano vão fazer 6 anos que eu congrego aqui, e eu estou muito feliz também, porque aqui nessa igreja, nessa congregação aqui, eu me desenvolvi muito como cristão. Eu tive aqui a primeira oportunidade de trazer um estudo bíblico para a igreja num domingo. Aqui eu conheci a minha noiva, e nós vamos casar ano que vem, e por isso eu estou muito feliz também. Eu fiz amigos mais chegados que irmãos. Tive a oportunidade de ser padrinho de casamento de um desses amigos, enfim, desse casal. Enfim, se a gente for parar para contar as bênçãos que Deus ele tem nos dado, não só a mim, mas a todos da igreja, ao longo desses 10 anos, vai faltar dedos nas mãos. Então, eu estou muito feliz com isso. Mas enfim, a igreja de Cristo, né, não é só essa igreja que a gente congrega, não somos só nós aqui dessa congregação. A igreja ela é muito mais antiga que isso, muito mais antiga que 10 anos no caso. E a gente se torna parte da igreja de Cristo quando a gente se converte, né? No momento que a gente toma uma decisão por Jesus, a gente já começa a fazer parte da igreja dele. Mas nem tudo são flores. Por quê? Porque nem todas as igrejas não são perfeitas. Nenhuma igreja é perfeita. E isso vem desde a época de Jesus, desde o primeiro século. Como vocês sabem, a Bíblia ela diz que a igreja ela é o corpo de Cristo, certo? E ela é imperfeita, ou seja, o corpo de Cristo é imperfeito. Nossa, Léo, que é isso? Tu está blasfemando, tu vai causar um escândalo dentro da igreja? Não, é só a gente raciocinar. Por quê? A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Quem é a igreja? Nós somos a igreja, certo? Eu sei que eu sou imperfeito. E vocês? Eu sei, isso eu posso falar de mim, eu sou imperfeito. Eu sou um dos caras, como Paulo fala, eu gosto bastante de Paulo, que ele diz, eu sou o pior pecador de todos. E nisso eu me espelho também. E aqui no nosso templo a gente tem uma plaquinha, quem já veio aqui teve a oportunidade de ler. Nesse lugar é proibida a entrada de pessoas perfeitas, ou seja, quando tu começa a fazer parte da igreja, a igreja é imperfeita. Tu é imperfeito, eu sou imperfeito, todo mundo. Então todo mundo é imperfeito. Mas tem um porém. As pessoas que realmente reconhecem isso são os cristãos. Por quê? Porque existem muitas coisas que para o mundo são normais, são coisas, enfim, hoje a gente tem visto muito isso, a questão da homossexualidade, a questão da promiscuidade, a questão de drogas, enfim, tudo isso para o mundo é lindo, é normal, é uma coisa incrível, e para a igreja, não. Então, quando tu conhece Jesus, tu entende tudo isso, tu entende as tuas práticas erradas, e aí tu reconhece que realmente tu é imperfeito. Ou seja, a igreja ela é diferente. Ela é diferente, ela deveria ser, a grande maioria, né, diferente do mundo. Resumindo, o que é a igreja? É um bando de gente imperfeita, um monte de pecador, arrependido, buscando a semelhança de Cristo. Resumindo. Então, de novo, eu estou muito feliz de poder fazer parte desse grupo de pecadores arrependidos aqui, certo? Aqui também, esqueci, eu comecei a tocar teclado na igreja aqui, nessa igreja também. A bateria, eu comecei a me desenvolver na bateria, me desenvolver a mais cantando no louvor. Então, cara, só bênçãos mesmo. E hoje, o título do nosso estudo, como vocês receberam no WhatsApp, ou enfim, viram no Facebook, o título é A Igreja Imperfeita e o Deus que ela serve. Como uma igreja imperfeita serve a um Deus que é perfeito? Como vocês acham que isso pode acontecer? E a gente vai dar uma olhada nos atributos de Deus e a relação que eles têm conosco, que eles têm com a igreja, certo? Enfim, essa palavra veio
até mim semana passada. Por que semana passada? Porque eu comecei a assistir um devocional de um pastor que eu conheci lá no PV Sul. É o Felipe Café. E aí, o nome do devocional dele acontece todos os dias às 7h30 da manhã. E o nome do devocional é Devocional com Café. É o sobrenome dele, Café da Manhã, né? Ele é bem inteligente, ele fez esse joguinho bem legal. E aí, em certo momento, ele começou a falar, acho que foi no início dessa semana, ou de semana passada, não lembro, enfim, sobre os atributos de Deus. E aí, como, né, todo o devocional, enfim, a gente faz uma autorreflexão. E eu comecei a olhar para dentro de mim e ver como em cada atributo de Deus, eu muitas vezes, na real, muitas não, várias e diversas vezes eu falho em tentar imitar esses atributos de Deus. E isso acontece com todo mundo porque a gente é imperfeito. E a gente vai, né, dar uma pincelada aqui em alguns dos atributos de Deus, porque ele tem vários, Deus é incrível. E o primeiro deles é, Deus é soberano. Esse é o primeiro ponto do nosso estudo. Deus é soberano. Abram as Bíblias de vocês, aí nas suas casas, no telefone, enfim, onde vocês puderem, em Isaías 45, do versículo 5 ao versículo 10. Esse vai ser o primeiro texto. A gente vai ver uma série de textos, tá? Então isso é bom para vocês treinarem aí o manuseio da Bíblia de vocês, da espada de vocês, como a Bíblia diz, certo? Então lá, versículo 5 do capítulo 45 de Isaías diz o seguinte: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem-na as nuvens. Abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? Até aí. Eu falei até o 10? Não, até o 9 só. Até o 9. Enfim, Deus é soberano. Já chega com tudo, né? Por quê? Que ano é esse que nós estamos passando, né? 2020. Eu garanto para vocês que não vai existir outro 2020. É óbvio, sim, né? 2020 só um, agora só para frente. Mas, cara, um ano igual esse vai ser muito improvável de acontecer. Porque olha tanta coisa ruim que aconteceu esse ano. Coronavírus. Que coisa maldita esse vírus. Eu que sou uma pessoa que gosta de aglomeração, que gosta de muvuca, que gosta de estar sempre rodeado de gente, de futebol, de ajuntamento, não deu para fazer nada. A gente tem que estar limitado, fica em casa, se isola. Isso é muito ruim para quem é crente, que gosta de estar com mais gente, que gosta de estar na igreja, isso é horrível. Então tiveram diversas situações ruins. Ontem mesmo faleceu o Pantera Negra. Não sei se quem gosta da Marvel, quem gosta dos filmes da Marvel, conhece, sabe, o ator ele era cristão, então ele era bem ativo. Cara, uma perda, né, bastante grande assim para quem gosta desse mundo cinematográfico e tudo mais. Então são diversas situações que a gente não compreende também que aconteceram. Por exemplo, agora, olha só, o Messi vai sair do Barcelona. Vocês já pararam para pensar nisso? O que vai ser o Barcelona sem o Messi, cara? Que ano louco. O Inter voltou a ganhar. Vocês conseguem ter noção disso? O Inter está jogando e ganhando, está em primeiro no Brasileirão. Há quanto tempo não acontecia isso? Esse ano está muito louco mesmo. E olha que eu sou colorado e eu estou falando isso mesmo. Cara, vamos lá. Deus é soberano. Deus, ele criou tudo, certo? A Bíblia fala, ele é o Altíssimo, ele é o Senhor dos céus e da terra, Criador do universo. A Bíblia fala que ele sustenta o universo na palma da mão dele. Ele não está sujeito a ninguém,
ele não é influenciado por nada e ninguém pode impedir ele de fazer o que ele quer. Deus, ele manda em tudo, ele fez tudo, ele é o Senhor de tudo, dono de tudo. Cara, Deus é incrível. Efésios 1:11. Abram a Bíblia de vocês aí. Se vocês não quiserem, só anotem para depois dar uma lida tranquila. Eu tenho aqui o texto separadinho. Efésios 1:11. Olha o que diz. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus, ele faz as coisas conforme ele quer, com o propósito da vontade dele. Quem não conhece a Deus não consegue engolir essa verdade. As pessoas que vivem no mundo, elas não conseguem entender e compreender a soberania de Deus e aceitar que existe um Deus que sim permite as situações ruins, permite as desgraças acontecerem. E a gente, mesmo sendo crente, a gente não consegue entender isso. A gente fica cheio de porquê. E isso me lembra as crianças, né? Porque toda criança tem a fase dos porquês. Ah, mãe, por que isso? Por que aquilo? Eu sei porque a minha mãe me falou que teve uma época que eu era assim. E tem vezes que a gente enche o saco de ficar respondendo e a gente fala, porque Deus quis assim, né? Mas aí as crianças, elas não conseguem aceitar isso, elas exigem outra resposta. O porquê Deus quis assim não serve. E é exatamente assim no mundo. Muitas vezes eles perguntam, por que aconteceu tal coisa? Cara, eu não sei te responder, porque Deus quis. E eles não aceitam isso. Ah, não, porque Deus é ruim, porque Deus, olha lá a fome na África, olha lá não sei o quê. E eles não aceitam, não confiam, não conseguem entender a soberania de Deus. E muitas vezes nós, igreja imperfeita, corpo de Cristo, agimos da mesma maneira. Deus, ele faz as coisas como ele quer, e muitas vezes a gente canta, né, louvores, não, Deus, porque a gente confia em Ti, eu confio em Ti, enfim. E aí a gente sai da igreja e uma situação ruim vem, nos dá uma rasteira, a gente fica sem chão e a gente começa a questionar Deus. Deus, por quê? Deus, poxa, e a gente esquece que Deus é soberano, que Ele não perde o controle das situações nunca. O versículo 9 do capítulo 45 de Isaías, que a gente leu, ele diz: ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Olha isso. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? Ou seja, quem somos nós para questionar a Deus? Para querer apontar o dedo para Deus e falar, Deus, por que tu está fazendo isso comigo? Por que tu está permitindo essa situação ruim? Por que tu deixou o coronavírus tomar conta do planeta esse ano? Cara, Deus é soberano. O coronavírus não é maior que Ele. E olha que eu estou de saco cheio de falar de coronavírus. Mas é uma situação que a gente não pode fugir. Deus, Ele não perdeu o controle. Ele não perde o controle. Tudo está sob o domínio e o controle dEle. Mas eu pergunto, por que é difícil muitas vezes nós, mesmo conhecendo a Deus, mesmo sendo cristãos, confiar na sabedoria divina? Na sabedoria e na soberania divina. Por que a gente muitas vezes duvida, nesse coração podre que a gente tem, duvida do que Deus faz, do que Deus é, do que Ele pode fazer, da soberania dEle? Por que nas situações ruins a gente questiona e nas boas a gente agradece? Vocês já pararam para pensar se fosse o contrário? Se nas situações ruins a gente começasse a agradecer a Deus por elas e nas boas a gente questionasse? Imagina que loucura que ia ser. Se nas situações ruins a gente começasse a realmente se aproximar de Deus, que na maioria das vezes não é o que acontece. Vem uma situação desagradável e muitas pessoas se afastam de Deus. Mas aí quando está tudo bem elas voltam. Deus, obrigado. Né? Nunca vi ninguém estar no trabalho e o chefe chegar assim, fulano, tu está trabalhando muito bem, tá? Tô gostando, tá te esforçando, vou aumentar teu salário. Aí tu fala, não chefe, por que isso? Não, Deus, eu não entendo, por que Ele quer aumentar meu salário? Não é assim que funciona, né? Quando está tudo bem, glória a Deus, obrigado. Mas aí quando está ruim, Deus, por quê? E não pode ser assim. A soberania de Deus, ela está sempre atuando. Deus, como a gente disse, Ele não perde o controle. E aí que está, os nossos corações, eles deveriam descansar nessa verdade constantemente.
E não ficar questionando quando a situação é ruim, quando ela é desagradável. Em Jeremias 29, versículo 11, fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, a gente tem que ensinar o nosso coração a confiar em Deus diariamente. Porque como esse texto diz, Deus ele tem planos para nós, Ele está no controle o tempo inteiro. E como esse texto também diz, são planos de fazer a gente prosperar. E muitas vezes quando uma situação ruim vem, a gente acha que Deus ele não está agindo dessa maneira. Que Ele quer nos botar para baixo, que Ele é um Deus malvado, é um Deus que não merece a nossa adoração, porque Ele não está agindo da maneira que a gente quer. E não é isso que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Ou seja, o nosso coração, cara, para a gente continuar, para a gente ensinar o nosso coração a confiar na soberania de Deus, a gente tem que andar mais próximo de Deus. E lembrar dessas verdades bíblicas aqui. Amém? Segundo ponto. Segundo atributo de Deus que a gente vai ver hoje. Deus é bom. Deus é bom. E por que que Deus é bom? De novo, isso é uma coisa que a gente está careca de saber, né? Deus é bom. Ai, Deus é bom. E, de novo, linkando com o ponto de antes. Muitas vezes a gente diz, não, Deus é bom quando Ele faz coisas boas. E aí quando Deus ele começa a fazer coisas que não vão de acordo com o que a gente quer, aí parece que Deus deixa de ser bom. Não, Deus ele tá agindo de uma maneira diferente. Nós vamos para a Bíblia. Salmo 119, versículo 68. Diz o seguinte: Tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Deus é bom e o que Ele faz é bom. Deus é 100% bondade. Ele é essencialmente bom. A bondade faz parte da essência de Deus, da natureza de Deus. E vocês já pararam para pensar que a gente só é bom, só tem bondade em nós porque Ele é bom? Porque se não fosse por isso, cara, a gente não teria nenhum pingo de bondade. As pessoas que não conhecem a Deus, sim, elas podem ser boas, podem trabalhar em ONGs e tudo mais. Mas isso porque é graça de Deus. Se Deus não quisesse, a gente não ia ter nada de bondade. Teve uma frase que eu li, que eu achei muito interessante, que diz assim: na criatura a bondade é apenas uma gota, mas em Deus há um oceano infinito. Ou seja, a gente tem tudo isso, se a gente juntar toda a nossa bondade, cara, é uma mísera gotinha. E Deus ele tem um oceano infinito de bondade, Ele é 100% bondade. Deus é tudo o que existe de bom e do melhor. Como falaria um sábio amigo meu, lá de Minas Gerais, e a família dele, Deus é tudo de bom, né? Tudo de bom, Renato fala assim, né? Deus é tudo de bom. E a gente pode ver isso desde o princípio, desde a criação. O reflexo da bondade de Deus era exibido na criação. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, a parte A, diz assim: e Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Imagina, se Deus ele não fosse 100% bom, tudo que Ele haveria feito não ia ter ficado muito bom. Mas a Bíblia diz que Ele viu tudo o que Ele tinha feito, e tudo ficou muito bom. Vamos fazer um exercício, tá? Para vocês pensarem na casa de vocês. No que a gente consegue ver a bondade de Deus? Já pararam para pensar nisso? No que a gente consegue ver a bondade de Deus? Em que área? Que lugares a gente consegue ver a bondade de Deus? E eu digo para vocês, em tudo é possível ver a bondade de Deus. Nos decretos de Deus, nas leis de Deus, na criação, como a gente falou, na disciplina de Deus. Já pararam para pensar nisso também? Quando Deus está nos disciplinando, Ele está sendo bom, porque Ele quer nos ensinar, Ele quer nos corrigir, Ele não quer deixar que a gente viva da mesma maneira, que a gente cometa os erros que a gente vem cometendo. Então a disciplina de Deus também é bom. E olhando para o nosso corpo, a nossa ferida, quando a gente se machuca, faz um cortezinho, a gente não precisa ficar pensando nela ali, sabe, como uma força sobrenatural, assim, a ferida cura. Não, ela cura sozinha.
A gente tem moléculas no nosso corpo que elas vão e curam a ferida sozinha. Isso é bondade de Deus. A gente não precisa se concentrar para respirar. A gente respira dormindo. Né? Imagina se a gente tivesse que ficar concentrado para respirar e fazer toda a troca de gases que tem dentro do nosso corpo. Isso é bondade de Deus. E, de novo, o sono. Quando a gente deita para dormir na nossa cama, que a gente passa um dia cansado e a gente dorme e parece que no outro dia estamos 100% de novo. Bondade de Deus, cara. E aí que tá. Quanto mais perto de Deus, de novo, quanto mais perto de Deus a gente está, mais a gente consegue enxergar o quanto Ele é bom. Eu nunca vi uma pessoa que odeia a Deus, que detesta a Deus, falar que Deus é bom. Só aquele cara que tinha uma vida completamente torta, completamente errada. Aí ele conhece a Cristo, toma uma decisão e ele muda completamente de vida. Deus, ele dá, enfim, muito mais do que o mundo pode dar. E ele diz, não, cara, Deus é bom. Ele me deu muito, muito além do que eu podia imaginar. Ele fez coisas na minha vida que eu também não acreditaria que Ele fizesse. Então Deus é muito bom. Mas a gente não consegue ser como Deus. E aí que está a imperfeição da igreja. A gente não consegue ser como Deus. Deus, Ele é essencialmente bom. E a Bíblia diz que a gente é o contrário, é essencialmente mal. Aí vocês podem se assustar. Nossa, cara, mas o que é isso? Tu acabou de falar que a gente tem bondade. Sim, a gente tem bondade. Mas a nossa essência, a nossa natureza é ser mal. Romanos 7,18 diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Isso aqui é Paulo falando, tá? Imagina, ele tem o desejo de fazer o que é bom, mas ele não consegue fazer. Por quê? Porque a nossa essência é ser mal. Assim como Deus é bom por natureza, nós somos mal por natureza. E o pecado em nós nos inclina a fazer o mal. Davi disse, no Salmo 51, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Tem uma outra versão que diz assim, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Ou seja, nós nascemos em pecado. Nós nascemos detestando a Deus. Nós nascemos separados de Deus. Nós nascemos inclinados para o mal. Uma das primeiras coisas que uma criança ela aprende a fazer é ser egoísta. Já pararam para analisar isso? Tu dá um brinquedo para a criança e chega um outro amiguinho lá querendo brincar com ela e ela fala assim, não, é meu. É meu. E ela sai. E pecadorzinho miserável, né? E é assim. Então, desde pequeno, a criança ela já bate, né? Ela faz birra quando ela não quer alguma coisa ou quando ela quer alguma coisa. Isso são detalhes. E aí a gente vai crescendo e isso vai se aflorando. Então vocês podem ver que a nossa natureza é ser diferente de Deus, é ser completamente mal. E aí, diversas vezes, como esse texto diz, a gente se esforça para fazer o bem, mas a gente não consegue. Paulo diz em Romanos, e isso a gente teve uma série de estudo nos jovens, acho que foi ano passado, no início desse ano, acho que foi ano passado, que a gente falou, cara, acho que foram uns 4 estudos falando sobre Romanos, e isso eu criei, enfim, eu fiz os estudos baseados num livro que é O Mal que Habita em Mim, que fala, cara, ele disserta bastante sobre esse capítulo de Romanos, sobre o que Paulo diz, que ele relata que ele faz o que ele não deseja, o que ele não deseja fazer, o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo, que tem uma lei atuando sobre nós, que é a lei do pecado, que quando ele quer fazer o bem, o mal ele ainda assim está junto. E eu sei disso porque eu já experimentei isso e tenho certeza que vocês já experimentaram também. Por exemplo, quando a gente, enfim, vamos tirar um tempo para orar. A gente começa a orar e daqui a pouco dá aquela bobeira assim, e, dá um bocejo, sabe? O nosso corpo parece que sente essa coisa, não quero orar, eu estou cansado para orar. Eu sei disso que muitas vezes no culto de quinta-feira, quando a gente se ajoelhava aqui, a minha perna dava aquela bambeada assim, sabe? O sono vinha e, não, fica acordado, cara, ora, pecador. Muitas vezes quando a gente quer servir a Deus também,
Isso eu já falei num outro estudo que, enfim, que eu tive a oportunidade de dar aqui na igreja, todo mundo achou engraçado, mas muitos se identificam, que enfim, quando o pastor ele estava falando aqui um dia, e daí, né, falando, não, como aqui o irmão, ele obrigado irmão, por isso que tu fez, não sei o quê, chamando todo mundo na frente para vir, né, e daí o meu coraçãozinho podre, falando assim, pastor, me chama que eu também quero que tu fale de mim, lá na frente, como o Léo é legal, como o Léo, olha só, quero que todo mundo me olhe. E daí eu, não, cara, o que tu tá fazendo? Não fala isso, tu tá errado. E eu ali, dando chicotada no meu coração, não, fica quieto. E aí, às vezes, a gente vem aqui, né, no louvor, e a gente quer cantar para todo mundo nos ver, para a glória ser para a gente, não para Deus. Ou quando a gente vai dar uma oferta, a gente fala, não, pastor, não precisa falar meu nome. Não, diz que fui eu que dei. Mas lá no fundinho a gente está, como eu queria que o pastor falasse, para todo mundo ver que eu tenho dinheiro, para todo mundo ver que eu posso, olha só. E é bem assim. Muitas vezes quando a gente quer fazer mesmo o bem, o mal ele ainda está presente. O nosso coração ele ainda nos puxa para a motivação errada, para a gente pensar o que não devia. Isso só acontece comigo, né? Só comigo. Vocês estão tudo certo. Mas enfim, o que a gente pode fazer então? Se até mesmo quando a gente vai fazer uma coisa boa, quando a motivação do nosso coração é correta, o mal ele ainda está com a gente, o que a gente pode fazer? Tem outro texto em Romanos, que ele fala, Romanos 8, do versículo 5 ao versículo 8. Esse eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Romanos 8, do 5 ao 8. O que fala lá? Presta bem atenção. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Aí, então aqui a gente vê uma diferença, que quem vive segundo a carne é influenciado pela carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, e que a Bíblia fala aqui que é diferente do que Deus quer. Mas quem vive pelo Espírito tem a mentalidade voltada para o que o Espírito deseja, para o que agrada a Deus. Então isso é uma coisa meio óbvia. Se a gente quer agradar a Deus, se a gente quer ser bom como Deus, a gente precisa se aproximar de Deus e voltar a nossa mente para as coisas do Espírito. A Bíblia diz, mantenham a mente de vocês nas coisas do alto. O que são as coisas do alto? Não é um prédio. Não é um prédio, é Deus. As coisas que Deus diz, mandamentos de Deus. Para a Bíblia. Certo? Então, o que a gente pode concluir disso? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se afasta do mal. Então, cara, tu quer ser bom como Deus? Te aproxima de Deus. Te aproxima de Deus, nega esse teu coração podre e começa a disciplinar ele, a ensinar ele a não querer o mal, a não ter prazer no mal e a buscar a Deus diariamente. Amém? Vamos para o nosso terceiro ponto. Deus é fiel. Esse é o nosso terceiro atributo. Nosso não, de Deus, né? Isso que a gente vai ver. Terceiro atributo, Deus é fiel. Em Deuteronômio, olha que nome difícil, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, fala assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. O seu Deus é Deus, Ele é o Deus fiel. Quantas vezes, de novo, a gente já ouviu que Deus é fiel? Diversas vezes, né? E, com o passar do tempo, eu desenvolvi uma teoria. Não é bíblica, tá? Mas é uma teoria que eu tenho. Que eu comecei de novo, a olhar para mim e a analisar essa situação. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, que existem bordões dentro da igreja, que quanto mais a gente se fala, mais a gente acostuma com eles e parece que eles vão perdendo valor. Porque a gente diz,
Ah, Deus é fiel. Não, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E isso a gente vai falando e parece que fica batido. Mas o significado, ele não perde o valor que ele tem. Deus, ele é fiel, ele continua sendo fiel. E de novo, é da natureza dele ser fiel, e ele é fiel o tempo inteiro. 2 Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, mesmo na nossa infidelidade, Deus, ele permanece fiel, porque isso aqui é da natureza dele, ele não pode negar-se a si mesmo. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, Deus, ele nunca esquece, ele nunca falha, ele nunca vacila, ele nunca deixa de cumprir a palavra dele. E isso também a gente pode ver pela Bíblia. Por quê? Porque olha quantas profecias fizeram no Antigo Testamento. E a profecia, a maior de todas, era a vinda de Jesus Cristo. Quantos textos, cara, 500 anos antes de Jesus aparecer, já tinham registros de pessoas profetizando a vinda de Cristo. E todas elas se cumpriram fielmente. A vinda de Cristo, enfim, quando Cristo veio, né, depois de que as profecias foram cumpridas, Jesus mesmo profetizou diversas coisas. E aí a gente tem outros registros também, em Apocalipse, de coisas que vão acontecer. E como Deus, ele é fiel, cara, tu pode ter certeza que tudo vai acontecer. Outra coisa que nos mostra como Deus é fiel, o arco-íris. Já pararam para ver a história do arco-íris? O arco-íris é um registro de como Deus é fiel. Que depois que Noé saiu da arca, Deus, ele botou o arco-íris no céu, ele falou, ó, essa aqui é uma aliança que eu faço contigo, de que o mundo, a terra nunca mais vai acabar com o dilúvio. E a gente vê o arco-íris até hoje. E outra coisa, o inferno também é uma prova de que Deus é fiel. Por quê? Porque se Deus, ele não fosse fiel, não precisaria existir o inferno. Porque existem pessoas que elas negam a Deus, elas não querem ter um relacionamento com Deus, e Deus, ele, tá, beleza, não quer se relacionar comigo, o teu destino vai ser esse aqui, vai ser o inferno. E aí tem muita gente que acha que no grande dia, quando Jesus voltar, Deus, ele vai virar como é que posso dizer, um hippie, vai ser só paz e amor. Vai ser, não, vocês pecaram, não se arrependeram, não tem problema. Não quero que tu vá para o inferno, pode vir aqui, vem aqui para o céu comigo, o inferno não vai ser o teu lugar. Cara, e não é assim que vai acontecer. Deus, ele é fiel, ele não pode negar a natureza dele. Então o inferno está destinado àquelas pessoas que passaram a vida inteira delas longe de Deus e não se arrependeram de seus pecados. Isso que a Bíblia fala. Tem outro texto que a gente vai ver em Números 23:19. Falei que vocês iam abrir a Bíblia, então vamos lá. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não. Deus, ele fala e ele cumpre. Ele não é como nós, que falamos uma coisa e fazemos outras completamente diferentes. E aí que está. Deus, ele é fiel, né? Sim. Mas a gente, para vocês verem como a gente falha nisso, a gente não consegue nem ser fiel com nós mesmos. Por que eu falo isso? Tá? Vou de novo falar de mim. Eu estou aqui na frente, né? Estou para ser exposto aqui, então não tem problema. Eu gosto de ir na academia, certo? Me formei em educação física, gosto lá daquela função. Quando o corona explodiu, que fecharam as academias, eu fiquei triste em casa, minha barriga cresceu muito, porque eu não tinha vontade de fazer nada, estava tristão mesmo. E aí depois que a academia voltou, feito, vamos na academia. E aí teve uma semana, isso que depois já estava dando para ir na academia, que choveu a semana toda. E aí eu vou na academia. Passava o dia inteiro assim, eu vou treinar, porque eu vou treinar. E aí chegava na hora de trocar de roupa e ir, eu, não vou. Não quero. Está chovendo, estou com preguiça, ou seja, eu não conseguia cumprir o que eu mesmo falava para mim que eu ia fazer. Eu não conseguia dizer assim, não, tu vai, não, porque mesmo está chovendo, não interessa, tu vai. Não. E eu sei que vocês também não conseguem cumprir muitas coisas. Tem muita gente que faz dieta. Não, hoje eu não vou comer doce. Não, hoje eu não vou comprar aquele chocolatinho depois do almoço ali para dar uma complementada, não.
E aí chega na hora lá, olha um bombom, não, vou pegar. E aí pega. E aí come aquilo faceiro, daqui a pouco bate o peso na consciência. Eu não devia ter comido, cara, eu falei que eu não ia comer. Então a gente não consegue ser fiel com a gente. E tem muitas pessoas que não conseguem ser fiéis com seus cônjuges. Não consegue ser fiel com a esposa, não consegue ser fiel com o marido, com o namorado, com a noiva, enfim. E aí? Óbvio que se tu não consegue ser fiel contigo, tu não vai conseguir ser fiel com outra pessoa. E a Bíblia fala que só de a gente pensar em realizar algum pecado, a gente já pecou no nosso coração. Então tu pode dizer, não, eu nunca traí minha esposa. Mas tu já pensou bobagem. Já pensei. Então tu já traiu. Então a gente não consegue ser fiel como Deus, ser o tempo inteiro fiel. A gente pode muitas vezes não colocar em prática, mas o nosso coração, de novo, nos inclina para o mal. Ele nos inclina para a infidelidade. E muitas vezes isso para o mundo é normal, de novo. É normal ter uma cultura de promiscuidade, de tu fica com uma, fica com outra. Tu está namorando? Não, estou ficando. Eu não estou com compromisso, eu não quero me comprometer, porque eu quero fazer outras coisas, eu quero sair com outras pessoas, eu quero ser infiel, eu quero... Então, cara, é um negócio que pega, sabe? O mundo está... A Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Então a gente tem que ser diferente. E muitas vezes a igreja falha nisso. Então se a gente não consegue ser fiel com a gente, não consegue ser fiel com as pessoas próximas de nós, quanto mais a gente vai ser fiel o tempo inteiro a Deus. Em Mateus 6,33 diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Aí eu pergunto, a gente tem feito isso? Buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Ou a gente falha miseravelmente em fazer isso? Quantas vezes a gente deixa Deus em segundo plano? Em escolhas que a gente tem. Não, hoje eu vou chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tomar um banho, vou comer e vou estudar a Bíblia. Aí tu come, toma banho, aí tu senta no sofá e vem uma preguiça e tu vai olhar a TV. Vontades que a gente tem. Não, cara, eu tenho vontade de orar. Aí tu vai colocar a tua vontade em prática. E aí tu, mas hoje está frio. Hoje não vai dar para orar, vou ter que ficar de joelho. Não está valendo. Planos que a gente tem. Não, eu vou, Deus, eu coloco isso aqui nas tuas mãos, tá? Mas tu vai segurar só um pouquinho, depois tu me devolve que é comigo. Tá bom? E aí a gente não consegue ser fiel a Deus, a gente não consegue entregar tudo nas mãos dele, 100%. O nosso tempo também. A gente consegue separar um tempo para Deus no nosso dia? Eu vou falar, vou ser sincero com vocês, não tem porque eu esconder. Assim que a pandemia começou, que a gente ficou impedido de vir para a igreja, cara, eu fiquei muito mal, muito triste, muito para baixo. E eu não ia na academia, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu passei uma semana, cara, sem abrir minha Bíblia. Porque eu estava assim, cara, o que está acontecendo? Sabe, parecia um filme rolando. Eu tinha vontade de chegar em casa e deitar e olhar para o teto. E aí a nossa fidelidade a Deus, cadê? A minha fidelidade estava onde? E isso também tem a ver com o nosso pecado. Porque o que é o pecado? É tu escolher fazer o que desagrada a Deus. Ou seja, tu está escolhendo fazer uma coisa que tu não vai estar sendo fiel a Deus. E muitas vezes tem o pecado ali e Deus ali. E aí tu tá com tempo para escolher o que tu pode fazer. E aí tu olha assim, Deus ali, o pecado ali. E aí tu para e tu escolhe o errado. Existe o pecado que a gente muitas vezes não se liga que a gente faz, né? Tipo, falei de um jeito meio atravessado, que para mim é normal, mas daí outra pessoa se ofende e aí, enfim, tu fica tranquilo, né? Não pequei. Até a pessoa vir falar contigo, não gostei do jeito que tu disse. E até daí tu te dá um estalo, né? Mas existe o pecado planejado, que tu passa, enfim, te deu uma vontade de fazer uma besteira, e aí tu sabe que aquilo é errado, e tu começa a arquitetar na tua cabeça como que tu vai fazer aquilo.
E tua mente, para fazer isso, ela é muito rápida. Ela vai longe. Não, porque se eu sair um pouquinho mais cedo, eu consigo fazer isso aqui, que daí eu me encontro com um fulano, que daí a gente faz isso e ó, pum. Tu está tudo esquematizado na cabeça para tu fazer o que desagrada a Deus. Né? É só comigo que acontece, né? Não tem problema. Vocês estão de boa. Mas enfim, a gente não consegue ser fiel como Deus é. Deus é 100% fiel. E a gente não consegue cumprir isso. Tem outro texto que diz em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Ou seja, tudo isso que a gente enfrenta pode ser vencido. Todas essas situações que são colocadas na nossa frente, de que a gente pode escolher a Deus ou não escolher a Deus, de ser fiel ou ser infiel, elas podem ser vencidas, são tentações. E segundo o que a Bíblia diz aqui, todas as tentações que são colocadas na nossa frente, a gente pode vencer. E o que é mais incrível, não pela nossa força, mas a Bíblia diz, quando vocês forem tentados, Deus mesmo vai providenciar um escape para que vocês possam suportar. Aí tu pode pensar, não, tá, tranquilo. Então eu vou me expor a todo tipo de coisa, aí quando eu for pecar, quando eu for cair, Deus ele vai pegar assim, não faz isso. Ai, meu joelho. Ele vai fazer, não faz isso, e vai te largar aqui, vai te afastar de todo mal. É isso? Não. Não é assim que funciona. A gente tem uma parcela de responsabilidade com essas situações. E o que a gente tem que fazer? Vocês podem pensar, então, se Deus ele vai nos providenciar um escape, então quer dizer que eu só tenho que ficar atento. E é exatamente isso. Quando uma situação ruim vier, tu tem a opção de tu pecar ou não pecar. A Bíblia diz que Deus ele vai te providenciar um jeito de tu não pecar. Ele vai te providenciar um jeito de tu ser fiel. Então tu tem que estar atento a isso. Mas para tu conseguir estar atento, tem que estar próximo de Deus. Tu não consegue estar atento a alguma coisa, tu não consegue enxergar uma coisa se tu não tiver, claro ali para ti que aquilo ali está acontecendo, que aquilo tu vai poder ser livrado daquilo. Então tu tem que estar próximo de Deus para conseguir enxergar o escape que Deus vai colocar para ti. Porque uma pessoa que peca, que ela está pecando direto e não está nem aí, tu acha que ela vai ter e vai parar para analisar o escape de Deus? Ou ela vai, não, vou pecar e já era. Pois é. Então, quanto mais próximos de Deus a gente estiver, mais fiel a gente vai ser a Ele. Então tu quer ser fiel, quer desenvolver a fidelidade dentro de ti, te aproxima mais de Deus. Que aí quando a situação vier, a tentação vier, tu vai enxergar o escape que Deus vai colocar para ti. E tu vai conseguir fugir e vai continuar sendo fiel. Beleza? Último ponto então. Quarto e último ponto. O último atributo que a gente vai ver. De novo, cara, Deus ele tem diversos atributos, certo? Aqui a gente separou só 4. Mas Deus ele é... O Alan meu amigão, meu brother, me emprestou um livro que me ajudou a montar esse estudo aqui, que é os atributos de Deus. E, cara, deve ter assim, uns 15 itens. Cara, é muita coisa. Eu falei para ele que ele vai me emprestar o livro, eu vou continuar lendo, que é muito legal. Enfim, nosso último ponto, Deus é santo. Deus é santo. Apocalipse 15, versículo 4, diz assim: quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Deus é santo. E esse pode ser considerado o maior título de Deus. É a expressão mais completa do ser divino que Deus é. Porque a gente fala, né? Deus, ao teu santo nome, a tua santa presença. A gente não fala assim, o teu amoroso nome, o teu misericordioso nome. Muitas vezes a gente diz, óbvio, isso aí faz parte do caráter de Deus, mas o mais comum é a gente falar o teu santo nome.
né? Isaías 6:3 diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Deus, ele é 3 vezes santo, 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 santo. Em 1 Pedro 1,16 fala assim: sejam santos porque eu sou santo. Deus falando. Então a santidade de Deus, ela está presente em tudo o que Deus faz, em tudo. Nas obras de Deus, a santidade é o padrão que Ele tem para agir. De novo em Gênesis, lá o texto que a gente leu, 1:31. Deixa eu ver aqui. Aqui. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Ou seja, vocês acham que se Deus ele não fosse santo, 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 ficaria muito bom a criação? Ou a santidade de Deus faz com que tudo ao redor, tudo que Ele faça, realmente fique bom? Além disso, a lei de Deus, a santidade está presente na lei dEle. A proibição do pecado é uma prova disso. Romanos 7:12. De fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Isso aqui é Paulo falando de novo naquele contexto que ele fala que ele não consegue fazer o que é bom, porque existe o mal. E então ele fala que a lei é santa, que o mandamento é santo, justo e bom. Ou seja, a lei de Deus, ela é santa, assim como Ele é santo. E a santidade também está presente na cruz. Por quê? Porque Deus, ele tem que punir o pecado. O Salmo 22, o versículo 1 e o versículo 3, diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Quem é que falou isso? Meu Deus, por que me abandonaste? Vocês lembram? Jesus Cristo, exatamente. Jesus Cristo, ele falou isso na cruz, quando o cálice da ira de Deus estava sendo derramado sobre ele, porque ele estava carregando todos os nossos pecados. E como a gente está vendo aqui que Deus, ele é santo, ele tem que punir o pecado, Jesus na cruz, ele foi punido por todos os nossos pecados. E aí, muita gente, de novo, ele diz assim que Deus, ele odeia o pecado, né, mas ama o pecador. E isso é uma mentira. Eu acreditava nisso também. Mas é uma mentira. Por quê? Porque Deus, ele odeia o pecado e ele odeia quem tem prazer no pecado. Porque ele é santo. Simplesmente por isso, porque ele é santo. Mas Deus, ele ama o pecador que tem prazer em se arrepender do pecado. Ele ama aquele cara que consegue olhar para dentro de si e reconhecer os erros dele. E se arrepender e buscar a presença de Deus, a santidade de Deus, para se arrepender desses pecados e buscar mudar. Então Deus, ele ama tudo que está de acordo com a lei dele e detesta tudo o que não está de acordo com a lei dele. Então quando a gente vive a nossa vida negando a Bíblia e fazendo tudo que está contrário a Deus, vocês acham que a gente está agradando a Deus? É a mesma coisa se nossos pais dissessem: fulano, faz isso, tá? E a gente fosse e fizesse completamente o contrário. E aí nossos pais iam vir: ah, parabéns, tu fez exatamente o que eu não disse para fazer. E a gente vai estar agradando ou não? Não vai estar agradando. Sei porque eu já fiz isso com a minha mãe. A minha mãe deve estar vendo, né? Mamãe, te amo. Me perdoa. E aí a gente não é santo como Deus. Mas vocês podem pensar: ah, não, isso é óbvio, né? É óbvio, a gente peca, Deus não peca. E aí que está o X, sabe? Porque tudo o que nós, pecadores, a gente pode fazer, o que a gente pode produzir, tudo vai vir manchado por causa do pecado. Tudo. E aí a gente falou: ah, não, quando a gente quer servir a Deus, o nosso coração, ele põe uma motivação errada. Quando a gente quer dar uma oferta, o nosso coração, ele grita, querendo que a gente seja reconhecido e tal. E aí que está, isso aí é o pecado que está dentro de nós, que age, que quer que a gente haja dessa maneira. Mas aí vocês perguntam: então como a gente pode ser santo? E aí eu digo para vocês: aqui é impossível ser santo. Realmente é impossível.
Porque a gente peca todos os dias. E aqui a gente falou de 4 atributos de Deus. E se a gente for olhar os outros 3 que a gente já falou, a gente duvida e questiona a Deus, a gente é mau e a gente é infiel. São só 3. Façam isso amanhã, no dia de vocês. Vivam normalmente, e aí quando chegarem de noite e forem dormir, analisem se vocês conseguiram pelo menos essas 3 coisas. Se vocês conseguiram confiar inteiramente em Deus nas situações que se apresentam, se vocês conseguiram vencer a maldade do coração de vocês, e se vocês conseguiram ser fiéis inteiramente a tudo, enfim, não só a Deus, mas em tudo que está ao redor. Vai ser bem difícil, porque todos os dias a gente peca, todos os dias. E aí a gente tem outros atributos que a gente poderia comparar, sabe, com Deus. Deus, ele é 100% amor, ele é 100% graça, 100% misericórdia. E aí a gente consegue ser amoroso com todo mundo, amar todo mundo. A gente consegue exercer graça e perdoar todas as pessoas quando alguém faz alguma coisa ruim para nós. A gente consegue exercer misericórdia sobre a vida das outras pessoas. Não, a gente falha em praticamente tudo. Mas a gente consegue dizer não para o pecado. Por que a gente consegue dizer não para o pecado? Porque, segundo o que a Bíblia diz, uma pessoa que conhece a Deus, que toma uma decisão por Cristo, ela não é mais escrava do pecado. Ela já está livre. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Isso eu vou abrir aqui também, porque é mais comprido. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Olha o que fala lá. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Aqui mais um atributo que a gente viu. Em Filipenses 1:6, fala assim também. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, para a gente ser santo, só vai acontecer isso quando Jesus voltar. 100%. A Bíblia diz que a santificação e esse processo, né, de a gente ser mais parecido com Jesus, ele acontece no momento que a gente se converte e vai perdurar até a vinda de Cristo. Ou seja, a gente está em constante processo de santificação. Então a gente não vai conseguir ser 100% santo aqui. E o mais incrível é que Deus sabe disso. Ele sabe que muitas vezes a gente vai falhar, que a gente vai negar Ele, que a gente vai escolher o que não devia escolher. Mas Deus está interessado no processo. Ele está interessado que tu te arrependa constantemente, que tu continue buscando a Ele incessantemente. Até o dia que Jesus voltar, Ele vai falar assim, cara, servo bom e fiel, parabéns por ter aguentado até aqui. Pode entrar no gozo do teu Senhor. Então, a igreja ela nunca vai ser perfeita aqui. E aqui a gente vai encerrar. A igreja ela nunca vai ser perfeita aqui nessa terra. Nunca. Então, nesses 10 anos que a gente teve aqui essa congregação, eu pude presenciar diversas situações desagradáveis, não só comigo, certo? Porque eu também errei, o pastor já teve que puxar minha orelha, mas com outros irmãos também, uns que saíram da igreja, enfim. Mas isso mostra que a igreja é imperfeita. E os que ficam, os que olham para dentro de si, reconhecem os seus erros, pedem perdão a Deus e, não, cara, eu vou ficar aqui porque aqui eu consigo ser tratado. Aqui eu consigo ver a mão de Deus agindo na minha vida. Cara, Deus está interessado nesses que estão, sabe, lutando contra a carne, dizendo não para o pecado, buscando ser fiel a Deus, buscando amar a Deus de verdade. Deus está interessado nesses aí. Então o importante é o processo de santificação, o importante é que tu não fique parado, que tu caminhe, mesmo com dificuldade, mesmo errando, mesmo caindo, às vezes que tu levante e que tu continue. Tem uma ilustração que eu acho muito legal. Quem já viu o filme Procurando Nemo vai saber, que é da Dory. Conhecem a Dory? Que ela fala assim, ela tem um problema de amnésia, não sei se é mesmo, mas ela diz assim, continue a nadar,
continue a nadar, continue a nadar. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Ela nem sabe para onde ela estava indo. E isso que é diferente, a gente sabe para onde a gente vai. Então isso tem que nos motivar mais ainda, a continuar. Continue a nadar, cara, continua. Não deixa a peteca cair. Te arrepende dos seus pecados, olha para dentro de ti, pede perdão e vai. Continua buscando a Deus. 2 textos para a gente terminar. Hebreus 12, 1 e 2. Versículo 1 e 2. 2 até a parte A. Hebreus 12, aqui. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus aqui, ele está falando dos heróis da fé, né? E falando que, como fulano ele venceu tal coisa, ele permaneceu, enfim. Isso aqui é um incentivo para a gente. Então, nós, que a gente está rodeado de tanta gente ao nosso redor, que a gente possa se livrar de tudo que nos atrapalha, que a gente possa lutar contra o nosso pecado, dizer não para a nossa carne, que a gente corra com perseverança essa corrida que Deus ele tem colocado para nós. E não é como a Dori, né? Que ela nada sem rumo, ela não sabe para onde ela está indo. O versículo 2 diz, tendo os olhos fitos em Jesus, olhando para Cristo, que a gente possa correr olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. E um último texto aqui a gente encerra, que foi o primeiro versículo que eu decorei. Isso quando eu tinha acho que uns 11, 12 anos, de um CB que eu participava, um clube bíblico, que é o Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, cara, eu prossigo para o alvo. Eu posso, enfim, cair, eu posso tropeçar na corrida, mas eu prossigo para o alvo. Porque esse alvo, ele morreu por mim. Ele entregou a vida dele por mim, para que hoje eu pudesse correr essa corrida com um propósito, sabe? Então, a igreja é imperfeita, eu sou imperfeito, tu que está assistindo é imperfeito, todas as igrejas, todas as congregações são imperfeitas, mas aquelas que permanecem buscando o alvo, que se arrependem, que lutam contra o seu pecado, que mesmo nas dificuldades elas continuam crendo na soberania de Deus, na mão de Deus, que elas conseguem ser fiéis, que elas conseguem crer na santidade de Cristo, conseguem continuar nesse processo, conseguem buscar a bondade, sabe? Buscar se abraçar na bondade de Deus, dizer não para o mal, para o pecado. Essas aí que vão conseguir chegar no alvo. Então eu oro, agradecido a Deus por esses 10 anos, agradecido por poder fazer parte dessa igreja, por 6 anos, mas que venham muitos mais, mas que a gente consiga continuar esse processo de santificação, porque isso vem acontecendo comigo. Eu consigo ver como eu era, e muitos que me conhecem sabem disso, sabem do Léo que era irritado por tudo, que não podia jogar futebol, que chutava meio time, chutava até os caras do time dele, mas é bom ver a mão de Deus agindo, sabe? E quando eu olho para a minha vida e vejo tudo que Deus fez, só tenho a agradecer. A vida da minha família também, apesar dos nossos defeitos, assim, muitas vezes a gente briga e tudo mais, mas eu sou muito grato a Deus porque eles também estão crendo nesse processo, sabe? Buscando a santificação. Então, cara, Deus ele tem sido muito bom. Mesmo com coronavírus não é maior que Deus, então se Ele quiser a gente vai sair dessa mais forte, mais unido como igreja e mais dependente dEle. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem me dado de estar aqui no Teu templo,